rudimentários. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a agricultura familiar, tá? E a questão agrária no Brasil. Tá? Eu coloquei aqui no quadro o que quer dizer agricultura familiar. Algumas características da agricultura familiar, tá? E também o sistema de produção agrícola. Eu peço que vocês copiem para ter no caderno, tá? E nós vamos falar sobre isso agora na aula. Bom, o que é agricultura familiar? A palavra agricultura familiar, tá? Quer dizer, a palavra agri vem de campo, tá? E cultura é um modo de cultivar. Logo, agricultura familiar, agricultura é um modo de cultivar familiar, tá? Essa agricultura, ela hoje em dia é muito utilizada por pequenos proprietários de terras, onde a família trabalha junto na propriedade rural, tá? E essa propriedade rural, ela é tida assim como, ela é medida em 4 módulos para que todas as famílias tenham oportunidade de ter essa propriedade, tá? E temos, na agricultura familiar, todo o pessoal da família trabalha junto. Eles cultivam, eles aram a terra, eles plantam, tá? Então eles produzem para quê? Para a sua subsistência, tá? E a gente tem como características da agricultura familiar essa independência de insumos externos, tá? E da propriedade e a produção agrícola. É uma gestão compartilhada pela família, ou seja, todo mundo da família trabalha junto. E gera muita renda. Hoje em dia, aproximadamente 70% dos brasileiros são beneficiados pela renda que é produzida pela agricultura familiar. Tá? Então isso aí é muito importante nos dias de hoje. Tá? E a agricultura, na realidade, é a arte de cultivar os campos e de domesticar os animais com um fim estritamente utilitário. E a agricultura se expandiu muito na antiguidade. Com o passar do tempo e a evolução do processo agrícola, nós chegamos na agricultura moderna no século XIX, com a descoberta de princípios de química, física e fisiologia. A agricultura familiar se fixa no cultivo de produtos e atividades agrícolas em que os membros do mesmo grupo familiar trabalham e representam grande parte da produção de alimentos no Brasil. A agricultura familiar é muito forte no Brasil e passou por grandes dificuldades, tá? Bom, a gente pode falar nesse sistema de produção agrícola, tá? Em que a gente pode ver aqui que se divide em agricultura extensiva e agricultura intensiva, tá? O que é a agricultura extensiva? É caracterizada pelo uso de técnicas rudimentares ou tradicionais na produção com predomínio da mão de obra humana. E o que é a agricultura intensiva? É caracterizado pelo uso de máquinas, fertilizantes, sistemas de irrigação. Nesse tipo de agricultura são empregados poucos trabalhadores. Então, qual é a diferença entre a agricultura intensiva e a extensiva? A extensiva é utilizada com técnicas rudimentares e a intensiva não é utilizada com técnicas rudimentares. Vocês já ouviram falar sobre agricultura familiar? Alguém sabe o que é? Já ouviu falar? Tem alguém conhecido que tem essa produção? Você conhece alguém? Não? Mas ela é muito utilizada hoje em dia. E isso tudo vem já de antigamente, tá? Onde a propriedade, as grandes terras eram tidas nas mãos dos grandes proprietários, tá? Então, os grandes proprietários tinham as
terras e os pequenos proprietários, o pessoal que queria trabalhar não tinha terra, tá? Por isso que surgiu a reforma agrária, tá? Onde as pessoas, através de leis que foram tidas, essa terra foi dada, tá? Para os pequenos proprietários, para que eles pudessem ter a sua subsistência, que pudessem trabalhar, que pudessem se manter, né? E que pudessem gerar renda para a família, tá? Aqui no interior tem muitos de agricultura familiar. Vocês devem conhecer também essas feiras de agricultura familiar. Vocês já ouviram falar? Já foram em feira? Já? Quem já foi? Já foi? Eu já não aqui. Eu já. Eu fui aqui em já também. Então, essas feiras é onde que o pequeno agricultor planta, né, cultiva, produz os seus produtos. E depois tem essas feiras onde eles vendem, e hoje em dia cada vez está maior essa agricultura entre as pessoas, né? E essas feiras estão se expandindo cada vez mais, aonde os produtos eles são com uma qualidade muito boa, porque não usam agrotóxicos, né? E essa produção é feita, bem dizer, artesanalmente por eles, né? Não usa agrotóxicos, não tem problemas de contaminação. Então, é por isso que a agricultura familiar é tão importante hoje em dia, tá? E é compartilhada com a família, e isso é muito importante, tá? É uma característica bem forte, essa gestão familiar. Pessoal, vocês peguem agora o livro de vocês, tá? O Araribá, sexto ano, página 201. E vamos acompanhar, pessoal, vamos acompanhar a leitura. Eu vou ler uma parte, eu vou ler, outra parte eu vou passar para vocês. Tá, a página ali 201 tem uma gravura aqui na parte de baixo. Diz assim: na agricultura familiar, pessoal, por favor. Na agricultura familiar, a força de trabalho é da família, que às vezes conta com a ajuda de mão de obra assalariada, temporária. Na fotografia, agricultores familiares em Ibiúna, São Paulo. Então, tá ali uma fotografia do que eu estava falando para vocês, ó. Eles aram a terra, eles plantam e eles estão cuidando ali, depois eles vão colher, tá? E ali pessoas da família estão trabalhando, tá? Iniciando a leitura da página, ali na parte de cima, a agricultura e a pecuária, tá? A agricultura e a pecuária são praticadas de diversas formas e com diferentes objetivos. Há países com capacidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico que apresentam atividades agrícolas e pecuárias modernas, com altos índices de produtividade. Esses países empregam cada vez menos mão de obra no setor primário. Essa mão de obra proveniente do setor primário é então incorporada pelo setor secundário e, em especial, pelo terciário. Tá? Agora, nós vamos passar para a página 203, onde fala agricultura familiar, na página 203. Eu quero que todos acompanhem ali, por favor. Agricultura familiar? Isso. É praticada em pequena... Não, desculpa, pode continuar. Tá. Pessoal, eu peço atenção aqui. Agricultura familiar é praticada em pequena escala de produção e em pequenas propriedades e tem como base o trabalho familiar. É responsável pela diversidade de cultivos no mundo e pela produção destinada à alimentação da população.
No Brasil, a agricultura familiar pode produzir de maneira extensiva ou intensiva. É a principal fonte de alimentos do mercado interno do país. As pequenas produções que têm como objetivo primordial o sustento da família são chamadas de agricultura familiar de subsistência. Então, como nós já tínhamos visto aqui, tá? O sistema de produção agrícola pode ser agricultura extensiva e agricultura intensiva. É o que está aqui no livro, tá? A diferença entre os dois é que um é caracterizado por técnicas rudimentares e outro caracterizado pelo uso de máquinas e fertilizantes, tá? Continuando, ali no livro... Já acabou? Não acabou. Ali no livro tem o mapa mundi, tá? Aonde a agricultura está ali especificada. Agricultura comercial de produtos tropicais, agricultura mediterrânea, agricultura comercial de cereais, agricultura associada à criação de gado, agricultura intensiva de subsistência, áreas utilizadas principalmente pela pecuária e áreas não utilizadas pela agropecuária, tá? Tá tudo bem ali especificado pelas cores. Vocês estão vendo? E o malvadão fica assim, ó. Tá, podem continuar copiando aí. Já copiei. Já Oxi, copiou? eu não Tá. também. Eu quero mais um. Tá. Qual é a principal característica da agricultura familiar? Tá, não foi? Ah, tá. As principais características dos agricultores familiares são a independência de insumos externos à produção e a produção agrícola está condicionada às necessidades do grupo familiar. Então, a agricultura familiar se diferencia dos demais tipos de agricultura, tá? Pois nela a gestão da propriedade é compartilhada pela família e os alimentos produzidos nela constituírem a principal fonte de renda. Ou seja, todos os alimentos que eles produzem são eles que fazem, né? Todos os alimentos que eles consumem são eles que fazem, eles produzem, eles armam a terra, eles plantam, eles colhem, tá? No Brasil, a atividade envolve aproximadamente 4,1 milhões de famílias e é responsável por gerar a renda de 70 milhões de brasileiros no campo, segundo informações do Ministério da Agricultura. A Organização das Nações Unidas estima que 80% de toda a comida do planeta vem desse tipo de produção, ou seja, vem da agricultura familiar, tá? Não há no mundo uma definição específica sobre a agricultura familiar. O tema é abordado e entendido de maneira diferente por cada país, tá? Aqui no Brasil, tá? A agricultura familiar é muito conhecida, tá? E é muito estimulada também por todos os que compõem o núcleo familiar e fazem parte dessa agricultura, tá? E a agricultura familiar, ela é tida em terra, que tem 4 módulos hoje em dia que dizem que é um módulo rural especificado em lei. Pois não? É aquele ali depois tem uso de técnicas. Rudimentares. Tá. É o hino. Então, o que eu estava dizendo, no Brasil, a agricultura familiar tem uma legislação própria, tá? E é considerado agricultor familiar aquele que que promove atividades no meio rural, em terras de área inferior a 4 módulos, é isso que eu estava falando para vocês agora. Emprega mão de obra da própria família, tá? E tem sua renda vinculada à produção, tá? Resultante deste estabelecimento.